Olá, gente. Eu sou a terapeuta de elite, Sandra Lima, e nós estamos aqui nessa jornada de PIX, que são as práticas integrativas e complementares à saúde. Nós estamos trazendo para vocês a conscientização de como essas práticas funcionam, como essas práticas ajudam no dia a dia de qualquer pessoa. E nós estamos trazendo os terapeutas de elite para falar com vocês sobre isso. E hoje o terapeuta de elite que nós recebemos é ele, Carlos Pimenta. Olá, Carlos, como você está? Eu estou muito bem, Sandra. Espero que todos aí também estejam todos bem, em boa saúde. É um prazer estar mais uma vez aqui com você e vamos aí educar o povo, vamos passar conhecimento, compartilhar e fazer todo mundo ter uma saúde melhor, né? É isso aí, gente. Nós dizemos, né? Nós somos os terapeutas de elite, nós estamos em ação para ajudar e contribuir a melhorar a saúde da população. Para vocês saberem mais sobre o Carlos Pimenta. Carlos Eduardo Fonseca Pimenta, ele tem formações assim fantásticas, gente, olha só. MBA em Gestão Empresarial, formação de gestores de processo, curso de aperfeiçoamento pós-graduação em Gerenciamento de Projetos, pós-graduação Lato Sensu em Tecnologia da Informação, pós-graduação em Economia de Empresas, graduação em Tecnologia em Processamento de Dados, pós-graduação em Massoterapia, pós-graduação em Acupuntura, hipnose clínica regressiva. Ele tem também formação em hipnose para fobias, formação em hipnose clínica, vários tipos de hipnose clínica, segredos, hipnose não verbal, hipnose clínica regressiva. Ele tem mais formações ainda, gente, em psicologia cognitivo-comportamental, técnicas associadas em acupunturas, florais de Bach, eletroacupuntura, psicanálise clínica, escuta terapêutica, esparadrapoterapia, toque zen, formação em magnetoterapia, enfim, e sempre está cursando vários cursos, tendo infinitas atividades, especialidade em hipnose clínica e psicoeducação, doenças crônicas, câncer, obesidade, sobrepeso, fibromialgia, esclerose múltipla, pós-Covid e sintomas associados, inclusive, com familiares e acompanhantes, além de outros mais complexos e síndromes, com a utilização de associação de técnicas. Atende também outros públicos com necessidades especiais, né? Acupuntura e técnicas associadas para problemas agudos e crônicos. Esse é o nosso terapeuta de elite, Carlos Pimenta, e que no dia de hoje, gente, vem falar para nós sobre como as terapias integrativas podem ser utilizadas e como elas potencializam o desenvolvimento físico e esportivo de qualquer pessoa. Eu deixo então a palavra agora para o Carlos. O Carlos vai nos discorrer sobre todo esse assunto de como as terapias são utilizadas no mundo esportivo e tudo que pode ser potencializado através das terapias integrativas. É com você, Carlos. Isso, vamos lá. Aqui nesse espaço que eu estou é uma academia, né? Então, anexo aqui à academia, eu tenho esse espaço que a gente também faz as terapias, né? Então, tanto para atender gente de dentro, quanto para atender gente de outros, o pessoal que vem de fora, né? E a gente tem esse olhar, hoje nós vamos falar sobre essa parte esportiva, né? A gente tem, assim, esse olhar para ajudar o atleta a desenvolver melhor, performar melhor nos esportes, né? E eu acredito muito em associação de terapias, porque a gente pode tratar tanto a parte emocional quanto a parte também corporal da pessoa, né? Essa associação, ela performa, obviamente, melhor, né? Então, eu costumo tratar com hipnose, por exemplo, atletas para eles performarem, para eles se desenvolverem melhor naquele esporte que ele deseja. Ou mesmo, não precisa ser um esporte
de competição, mas pode ser um esporte amador, pode ser alguma coisa que trava ele. Então, por exemplo, com hipnose a gente pode vasculhar, né, vamos dizer assim, traumas e coisas que travam ele no esporte, né, no esporte que ele faz, e com isso a gente vai limpando, né, tirando o lixo emocional, tirando vários problemas que ele tem, coisas que travam realmente a vida da pessoa, e, óbvio, também a gente pode trabalhar alguns problemas específicos dela. A gente pode trabalhar também com acupuntura e equilíbrio geral. Eu estou desenvolvendo uma técnica que faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas aí esse é o segredinho, ainda preciso de mais casos. Então, a gente pode tratar também a parte física da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem ali, é engraçado que às vezes pode ter ali no músculo, numa coisa, uma memória ali, vamos chamar, eu não gosto de trabalhar de memória muscular porque está tudo no cérebro, mas também a gente pode trabalhar com acupuntura, pode trabalhar com magneto, pode trabalhar com toxem. Na realidade, a gente tem que entender o que a pessoa precisa. Na realidade, a gente não impor a nossa vontade ou o nosso protocolo. Eu acho que assim, tudo começa com a anamnese bem feita, bem estudada, alinhada, muita conversa. Às vezes, terapeuta que não gosta de conversar não é um bom terapeuta. Ele tem que conversar com o cliente, ele tem que entender a necessidade do cliente, ele tem que entender o passado, presente, expectativas de futuro, tem que ter toda uma conversa, se tem algum problema osteomuscular, se ele está com alguma coisa aguda, se ele tem uma limitação, se ele tem alguma restrição, e aí sim ajustar todas essas, vamos dizer assim, alinhar expectativas, para aí você montar um plano, né? Não vou chamar de protocolo, a gente escapa protocolo, mas é um plano de tratamento para aquela pessoa. Porque, às vezes, o que trava o atleta não é o físico, porque ele pode estar tendo os melhores fisioterapeutas, mas pode ser uma coisa emocional. Então a gente tem aí uma linha bem clara do que tratar na pessoa. Outros não, entendeu? Por exemplo, a gente tem alguns atletas amadores que competem, mas não são profissionais, mas eles têm outras necessidades. Então, cada um tem a sua necessidade e as suas expectativas também. Às vezes a pessoa quer, não, eu quero só para melhorar o que eu faço. Ok, então vamos fazer toda essa anamnese bem feitinha e vamos endereçar para esse. O outro não, eu sou competidor. Então, o que está acontecendo é XYZ. Opa, então vamos por outro caminho. Entendeu? Então, as coisas não são engessadas, né? E uma outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, terapeuta que tem preguiça de estudar não é um bom terapeuta, porque a gente precisa estar sempre entendendo novas ferramentas, novos processos e também desenvolvendo a sua metodologia de trabalho, porque se você não desenvolver a sua metodologia de trabalho, você vai sempre na cola de alguém que já te ensinou. Ok, as melhores práticas são legais, mas você tem uma certa hora, você tem que falar assim, ok, como é que eu vou trabalhar? Então, esse é um negócio interessante também, principalmente quando você também está trabalhando no meio esportivo. Por quê? Porque um esporte é diferente do outro, tem necessidades diferentes, entendeu? As pessoas são diferentes umas das outras, têm expectativas diferentes, têm necessidades diferentes. Então, ter todo esse arcabouço é igual, eu falo assim, pessoal, é igual uma caixa de ferramenta que tem 10 ferramentas ou uma que tem 100, entendeu? Então, você pega aquela que tem 100, você consegue fazer mais ajustes ali na máquina, no que você precisa, entendeu? Então, basicamente é isso. A gente precisa entender o que alinhar na anamnese expectativas e aí você direcionar o que você vai fazer um planejamento e aí você tem a chance de ser muito mais assertivo do que, por exemplo, jogar tudo num saco, chacoalhar e falar, bom, vou usar isso aqui. Nem sempre... quando você fala, por exemplo, de hipnose, ok, você até dá para dar uma... Vamos dizer assim, não sei... Vai funcionar, alguma coisa sempre funciona, entendeu? Mas quando você está trabalhando com outras técnicas e você também está trabalhando com uma pessoa que tem um objetivo muito claro, que não dá para ser mais ou menos, por exemplo, então você tem que parar, opa, peraí, então vamos fazer um planejamento aqui, vamos usar as melhores ferramentas, às vezes o que a gente acha que é uma melhor ferramenta no começo, a gente inverte, coloca outra, porque aquela que está precisando por exemplo,
um equilíbrio geral energético no corpo. Então, a gente começa por uma acupuntura, entendeu? Faz um equilíbrio geral na pessoa. Se é o problema, aí tratou esse, vai para uma próxima etapa, entendeu? Tem outras coisas que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar com massagem, pode trabalhar com um monte de coisa, desde que a gente faça um planejamento direitinho que atenda às expectativas daquela pessoa, porque aí você vai ser diferente do outro, aí você vai ser mais assertivo, entendeu? Óbvio que, na realidade é que a gente fala assim, tudo tem benefício, né? Óbvio, a gente pode, mas você encadear melhor, fazer uma corrente melhor de benefícios, pensada na pessoa, ela é muito mais legal, a pessoa vê esse resultado, se sente melhor e consegue, né, os seus resultados de uma maneira mais legal para ela, entendeu? E a gente fica feliz também, por quê? Por causa de fazer um trabalho bem feito, alinhado, vamos dizer assim, buscando mais a ciência da coisa do que fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Quando um atleta quer ter uma melhor performance em 3 meses, em 2 meses, em 6 meses, quanto tempo demora, né, para ele atingir esse seu pico de performance ideal? Também depende de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, vamos dizer assim, se a gente usar técnicas, vamos ser bem específico aqui. Eu atendi uma atleta aí que ganhou medalhas, tudo, e o que ela tinha? Ela tinha um problema que, nos treinos dela, a partir de um determinado momento, ela travava. Então, ela tem uma performance muito boa, mas ela chegava naquele momento, travava, entendeu? Então, aí o que eu fiz? Eu investiguei, então eu falei assim, não, para ela, porque a competição já está ali, ó, já tá beirando ali a competição. Então, eu falei, bom, então, vou tratar com hipnose. Então, o que eu fiz? Conversei com ela, fiz uma análise dela, no caso dela, eu fiz uma dessensibilização, porque ela tinha um problema específico que a melhor estratégia foi eu fazer uma coisa pontual ali, naquele momento, porque a prova já estava ali, fizemos uma dessensibilização, eu trabalhei com metáforas com ela, porque eu usei outras técnicas, por quê? Porque o que ela tinha, ela não conseguia explicar, e você, por exemplo, assim, uma regressão ia demorar muito, porque ela estava precisando ali. Então eu falei assim, bom, se é que ela não sabe o que então eu vou trabalhar de forma metafórica. Eu usei algumas técnicas que eu conheci de trabalhar, técnicas metafóricas, resolvemos aquele problema. Ok, então resolvemos a um nível mais profundo, entendeu? Resolvemos esse problema. Aí eu trabalhei numa outra sessão, trabalhei outras técnicas e coloquei alguns gatilhos nela, incentivadores, para que no momento dela, ok, fiz ela se imaginar, trabalhamos com figura, etc., mas coloquei mais algumas coisas nela, para quê? Para que no momento, para garantir que no momento da execução da prova, ela não travasse. Porque se já no treino, ela, vamos dizer assim, antes da hipnose, ela travou, lá na hora ela não pode travar. Ok, nós resolvemos um monte de coisa, mas eu tinha que ter mais uma garantia ainda. Então eu coloquei um gatilho nela ali, que na hora que tivesse na prova, em determinado momento que eu sabia ali que onde ia pegar, ela não tivesse aquele gatilho negativo, mas tivesse um gatilho positivo. Então, foi uma maravilha, porque ela performou que foi uma maravilha. Foi medalhista, subiu lá no palco e etc. Subiu no pódio, né? No palco não, no pódio. E teve 2 medalhas, passou assim, flat, vamos dizer assim, ou de brigadeiro, foi muito bom. Então, analisando ela, talvez para um outro atleta seria um outro universo, mas para ela foi bem específico. Eu trabalhei a parte mais metafórica e para ela respondia melhor do que uma técnica muito mais objetiva, ou mais que a gente fosse uma regressão por sentimento ou qualquer coisa assim. Então, essa análise é importante. Por quê? Porque eu vi que ela respondia melhor desse jeito. Então, vamos por esse caminho que é melhor para ela, entendeu? E aí resolvemos e ela foi tudo de uma forma muito tranquila. Mas já dá para ver, assim, uma, 2 sessões no máximo, e nada muito demorado, não. Ela já respondeu muito bem. Então, como ela responde bem, então vai mais rápido. Talvez uma pessoa que tem algum preconceito ou alguma coisa com a hipnose, por exemplo, responderia de uma maneira talvez um pouquinho mais de sessões. Mas, geralmente, eu ponho rápido, eu ponho até uma planta em transe, entendeu?
e faço um negócio bem assertivo. Então, as pessoas geralmente respondem muito bem aqui comigo. A gente imagina que antes das competições, lógico que tem aquele estresse, aquela ansiedade da competição, né? E por um Sim. lado é positivo, porque vai fazer a pessoa manter o foco. Mas por outro tem um desgaste muito forte também. É possível, com as nossas técnicas, fazer com que este atleta fique mais tranquilo e ainda assim mantenha o foco na sua competição? Sim, sim. Tudo isso é trabalhado. Você não pode, assim, você tem que entender a rotina do atleta no dia da competição. Não adianta você falar assim, colocar uns gatilhos ou fazer qualquer tipo de protocolo, vamos chamar assim de protocolo, né, para o dia de aleatório. Você tem que entender a rotina da pessoa, como ela vai se comportar, os passos, o que vai acontecer naquele dia, e aí colocando os elementos para que nada de mal ou de ruim trave ela, nenhum gatilho negativo trave ela, entendeu? Então você tem que fazer uma linha do tempo ali, entender como é que as coisas estão e trabalhar dentro dessa linha do tempo. Não dá para ser aleatório nesse momento. Porque, assim, a pessoa treinou para ter um objetivo muito claro e muito focado. Então, você tem que entender o que vai acontecer e colocar ali os elementos para que tudo passe perfeito, entendeu? Não tem margem, não pode ter margem de erro. Não dá para a pessoa chegar na hora e ficar desesperada. Eu não ter olhado para isso. Eu não posso deixar que, por exemplo, aconteça alguma coisa inesperada e isso seja um gatilho para ativar um trauma passado, por exemplo. Estou fazendo hipóteses aqui, para ficar bem claro. Então, a gente tem que trabalhar essa linha do tempo, entender como vai acontecer e preparar esse emocional do atleta para essas coisinhas que vão acontecendo no meio não atrapalhem, não sejam impeditivos para que ela consiga performar bem, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com cada momento do que vai acontecer lá. Não dá para ser displicente nesse momento. Então, também, nesse caso, nada de tentar buscar um recurso de última hora. Tem que ser feito um trabalho antecipado, né? Óbvio, eu posso chegar, por exemplo, eu não acompanhei o atleta, porque é uma competição internacional, eu não tenho como sair daqui e acompanhar o atleta. O atleta estava treinando em outro país e também, então a gente tinha vários complicadores. Eu estou aqui no Brasil, o atleta está num outro país e vai competir num terceiro país, entendeu? Então, se o atleta está aqui, por exemplo, se uma competição nacional, por exemplo, teve uma competição nacional aqui, se eu, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, olha, me acompanha na competição, e é possível eu acompanhar na competição, aí não, aí é uma outra ideia. Eu posso chegar antes da competição e acalmar, colocar a pessoa em transe, por exemplo, acalmar a pessoa, fazer alguns procedimentos ali para que ela performe melhor. Então, são cenários, né? Eu trabalho muito com cenários. Qual é o meu cenário? É uma coisa nacional e eu estou ali do lado, eu tenho um procedimento que eu posso fazer. Ah, não, é um outro tipo de um outro cenário. Então, peraí, outro cenário eu não posso usar o mesmo arcabouço que eu usei aqui. Eu tenho que usar outras coisas e agir de um outro nível. Por isso, o planejamento tem assim, você pode usar pontualmente, fazer uma ação pontual, não tem problema nenhum. Mas quando você está falando de uma situação mais complexa, eu tenho que fazer um planejamento mais complexo também. Não dá para falar assim, faz isso aqui, fecha os olhos, blá, blá, blá. Não tem momento para blá, blá, blá. É um atleta que precisa performar e está ali para isso, entendeu? Então, a gente tem que analisar vários pontos para que o nosso cliente tenha o melhor resultado possível, né? Existem outras variáveis que não dependem nem de mim e nem da pessoa, entendeu? Essas variáveis a gente não tem controle, então a gente não tem como trabalhar. Agora, a gente tem que mapear, né? A gente tem que mapear. O que é possível fazer. Você aconselharia que uma pessoa que vai competir, ou que vai utilizar as terapias, em especial a hipnose, né, que nós estamos falando tanto,
Sim. Ela começasse a fazer a sua preparação, quanto tempo antes, Carlos? Olha, isso depende da disponibilidade da pessoa, mas quanto antes, por exemplo, assim, vamos dizer assim, que amanhã eu resolva competir profissionalmente. Vamos fazer uma hipótese comigo mesmo. Então, quanto antes, melhor. Porque aí já é outro cenário. Por exemplo, assim, então aí a gente pode aliar a hipnose no processo de treinamento regular, vamos chamar assim, não num processo de treinamento como aconteceu dessa menina, que ela estava ali na reta final, num processo regular. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de um boxeador, por exemplo, hipotético também. Então ou MMA, ou jiu-jitsu, ou judô, qualquer um que seja. Então, vamos fazer periódicos, né? Você pode colocar, por exemplo, a hipnose no processo de treino, no próprio processo de treino. Então, o cara está treinando lá, você pode hipnotizar ele, e aí é uma outra estratégia. Dependendo de cada modalidade, você pode ali usar a hipnose como se fosse como poderia dizer assim, até para ficar, entre aspas, não é que dificultar, mas trabalhar elementos do esporte dele para poder tirar mais dele, entendeu? Vou dar um exemplo bobo aqui, vou dar um exemplo bobinho. Mas, por exemplo, assim, imagina uma pessoa faça boxe. Eu posso fazer a luva da pessoa pesar 3 quilos. Ela não pesa, mas ele tem a sensação de que possa... Então, se eu quiser, tiver uma coisa específica que eu tenho que trabalhar com ele, e eu não tenho uma luva de 3 quilos, ou... Assim, eu não sou boxeador, mas vamos dizer que eu precise trabalhar isso, então eu tenho ferramentas para trabalhar isso nele. Depois eu tiro esses 3 quilos e aí ele tem uma outra... Entendeu? Então a gente pode fazer esses ajustes pontuais ali para poder fazer o atleta ter um determinado tipo de rendimento, entendeu? Ou não é querer se enganar, não é enganar. Outro dia me fizeram uma pergunta que eu até respondi num outro contexto aí, ele falou assim, mas você usar hipnose é como se tivesse um doping? Não, não é um doping. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque às vezes as pessoas confundem, você vai usar hipnose. Hoje já é usado, por exemplo, em agremiações maiores. Você tem a equipe que trabalha o emocional dos atletas. Se você pegar qualquer time de futebol grande ou de voleibol grande, já tem lá a equipe que vai trabalhar a parte emocional do atleta. Então, esse não é o problema. O negócio é você colocar a ferramenta de uma maneira certa, que vai beneficiar o atleta. Não é questão de falar assim, existe, até para a hipnose tem limites. Tem limites da pessoa no próprio processo cognitivo dela, mas tem também limites do corpo. Não adianta eu falar assim para a pessoa, você vai pular mais alto. Você é um jogador de vôlei, você vai pular 3 metros de altura. Não tem como. Porque tem um limite mecânico da pessoa, entendeu? Então, você tem que, até nisso você tem que usar certa ferramenta. Por quê? Porque você senão você, entre aspas, vai ficar enganando a pessoa. Ela pode se sentir enganada, né? Fala assim, ele falou para mim que eu ia pular 3 metros. Mas não existe isso. Então, você tem que conhecer bem as ferramentas e usar ela da maneira inteligente. Óbvio, você pode aumentar a performance de um corredor com hipnose, mas tem um limite também. Não é... em que você aumenta essa performance? Por exemplo, tirando, igual o caso da outra menina que eu contei, da medalhista, você retirando coisas que estão atrapalhando, lixos emocionais que estão atrapalhando, por exemplo, no passado dela, ou que travam ela, por exemplo, ou o processo da própria pressão, que você conversamos no dia da prova, ou antes da prova, ou no processo do treino, entendeu? Então, existem algumas coisas que você tem que trabalhar que melhoram a performance final do atleta, mas isso não quer dizer que você fala assim, você vai correr 20, 30, 40% melhor. Não existe, isso não existe. A gente tem que entender muito claro o que cada ferramenta faz e até onde ela vai, né? Muito bom, muito bom. Gente, esse é o nosso Carlos Pimenta. Agora você sabe por que ele é um terapeuta de elite, porque é uma pessoa de elite também, né? Sempre trazendo as informações corretas, deixando tudo muito claro. Carlos, nós agradecemos você imensamente por essas informações. E olha só, vocês encontram o Carlos lá no site terapeutagelite.com.br. Você vai até lá, clica
Quando você clicar no link do Carlos, automaticamente o Carlos vai receber a sua mensagem no celular dele. Assim você poderá conversar e tirar maiores informações, marcar consulta com o Carlos. Você também encontra o Carlos lá no nosso Instagram, né? Você entra lá, Terapeuta Gelite Oficial. Aqui você lembra de ativar os sininhos das notificações, se inscrever no canal. Pode deixar sua pergunta aqui também, que o Carlos responde. E onde mais, Carlos, as pessoas te encontram? Olha, elas me encontram aqui, pode ser no site do Espaço Funcional, Espaço Funcional, sem o C cedilha, né? espaçofuncional.com.br. No Instagram é @espacofuncional, que seria Espaço Funcional sem o C cedilha. Lá no Instagram eu tenho um business só da parte de terapias, que se chama Spaco Terapias Associadas. Tá? Tem o professor Carlos, hipnoterapeuta, e me encontrar na internet é a coisa mais fácil que tem. Mais fácil que tem. Tem no WhatsApp, aqui é muito fácil de encontrar. E realmente, pode deixar as perguntas, eu respondo, entro em contato. Aqui não tem frescura, não. Aqui é jogo rápido. Beleza. Carlos, muito obrigada. Obrigado por sua disponibilidade. Gente, logicamente, o Carlos vai voltar falando sobre outros processos, sobre outros tratamentos. Então, lembre-se de se inscrever aí e ativar os sininhos das notificações para você ficar sabendo do que o Carlos vai trazer de novidade para nós, tá ok? Muito obrigado, Carlos, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.